Que saudade da minha família espiritual, há mais de 3 meses que não os vejo. É muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. E eu também. Coisas que aprendemos tarde demais na vida. Que o silêncio também é resposta. Que não precisamos agradar todo mundo. Que o descanso não precisa ser merecido, precisa ser permitido. Que a paz vale mais do que está em evidência. Que recomeçar não é fracasso, é sabedoria. Que comparação só rouba energia. Que amor próprio não é egoísmo. Que o menos é de fato mais. E que não precisamos dar explicação a quem não nos entende. Que a felicidade mora em coisas simples. Que a vida não se mede pelo que se tem, mas sim pelo que sentimos, pelo que somos. E que o comum pode ser extraordinário quando olhado com calma. Com calma, viu, gente? Vão com calma. E agora, quem souber, cante comigo, por favor, que faz tempo. O deserto que eu atravessei, ninguém me viu passar. Estranho só, nem pude ver. Que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver, que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar e longe onde você não está. No silêncio, uma catedral, o tempo em mim, onde eu posso ser imortal, mas vai existir, eu sei, vou resistir, nosso lugar, solidão, quem pode evitar? Te encontrei, enfim, meu coração é secular. Sonho deságua dentro de mim. Amanhã vai devagar, diz como volta. Se eu disser que foi por amor, não foi, gente. Eu não encontrei o espiritismo por amor, foi por dor. Não vou mentir para mim. Se eu disser, deixa para depois. Não foi bem assim. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, perto de algum lugar. Se eu disser que foi por amor, não vou mentir para mim. Se eu disser, deixa para depois. Não foi bem assim. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. Como eu falei, não vou mentir para mim. A Toninha sabe da minha vida. Há muitos anos atrás, eu acho que faz o quê? O Vitor tinha 3 anos. Então, faz 35 anos. Foi por dor. Vim pela dor. É muito bom quando se vem pelo amor. Ah, gente, abraça. Se é por amor, agradeça e vivam esse momento. Mas na dor, eu aprendi.
eu tentava ir até o mestre, como aqui fala, mas estava longe. Por mais que eu andasse, estava longe. Mas agora, depois de muito tempo, eu descobri que está tão perto. Está aqui. Fiquei 3 meses longe de vocês, no lugar onde, se falar do espiritismo, é expulso a pedradas. É o catolicismo que impere. Mas ali eu descobri que Deus ele está em todos os lugares. Apenas precisamos nos abrir e aceitar. E falar, Senhor, eu estou aqui. Eu te quero. Me abraça. Eu te aceito. E agradeço. Ali eu vivi maravilhas. Com meu neto, que me ensinou, com 3 aninhos, me ensinou coisas incríveis, que eu voltei chorando, querendo ficar, e ele querendo que eu voltasse. Tanto que ele falou, vovó, que como eu não entendia bem o italiano, e ele era o meu intérprete, então ele falava comigo, vovó, para os outros ele falava, é minha nona. Então ele falou, vovó, o avião vai embora e você vai voltar para bem pertinho do seu bem. Eu falava, meu Deus, que os anjos não digam amém, que eu preciso ir para casa. Eu tenho 2 gatas lá me esperando, tenho a minha família espiritual. Falava, bem, eu já fiquei 3 meses com você, vovó, mas eu quero mais. Eu conheci as montanhas da Áustria. Gente, o homem jamais conseguirá fazer as maravilhas que Deus faz. É incrível. Ali eu descobri Deus perto de mim. Como eu falei, vim chorando. Chegando perto de São Paulo, por cima das nuvens, eu vi o sol nascer. Aquela maravilha. Ali eu agradeci. E eu estou aqui, agradecida por estar com vocês. Aceite o meu abraço, minha família espiritual. Eu amo vocês. E hoje... E hoje, não poderia ser diferente. O meu irmão de alma, que, aliás, meu filho falou que eu tenho que ser o vigia dele, coitadinho. Meu filho já foi personal dele, judiava dele pra caramba. Então, eu tive que mentir que ele está na academia e está em ordem. Aí, então, gente, hoje é maravilhoso te ouvir falar. Então, venha. Quem tem esperança faz mais do que esperar. O que eu falei, gente? É isso. Venha. Fale pra gente. Não precisa jogar na cara da gente, né? Boa noite, gente. Que Jesus possa nos iluminar aqui nessa noite, né, com muita paz, sabedoria. Bem-vinda, Socorro. Sempre muito bom tê-la aqui com a gente. A gente sente muita saudade de você. Então, olha só. O título da palestra dessa noite, a gente vai vasculhando, né? Procurando, né, desde 2013 que eu estou aqui nessa casa fazendo palestra, e desde de algum tempo a gente sempre tornou setembro um mês especial para a nossa casa espírita. Desde quando a gente começou a fazer palestras relacionadas à temática do Setembro Amarelo, a gente tentou sempre buscar, de alguma maneira, direcionarmos para a valorização da vida, certo? E aí eu falei assim, não tem como falar de valorização da vida se a gente não falar de esperança. Então é disso que eu vou falar aqui essa noite. O Viktor Frankl, ele disse que a vida, em última análise, nada mais é do que assumir a responsabilidade de encontrar as respostas certas para todos os problemas que surgem em nosso caminho. Então é em busca dessas respostas certas que a gente vai passar, às vezes,
várias e várias encarnações tentando procurar as respostas certas, né? E tentar encontrar o caminho exato. Não importa qual caminho que a gente vai seguir. O importante é que a gente possa caminhar seguindo esse caminho. Vocês conhecem o Viktor Frankl? Já ouviu falar dele? Não ouviu falar dele? O Viktor Frankl foi o criador da logoterapia, que é um método de terapia muito utilizado, que baseado nesse livro aqui, ó, Em Busca de Sentido. Então, o Viktor Frankl foi um psicólogo no campo de concentração. É um livro fantástico. É um livro muito bom que eu recomendo para a leitura desse livro, que ele fala assim, ele coloca algumas questões, né? Qual seria a sua reação diante de desafios e sacrifícios, como, por exemplo, tomar banho frio em meio a temperaturas negativas, e depois colocar uma roupa que não lhe serve, ter de dormir num beliche com mais de 8 pessoas. Talvez você chegue ao pensamento de que uma vida assim não faz sentido e perde toda a esperança. Viktor Frankl nos leva para dentro de Auschwitz, conduzindo-nos a cada uma das sensações inimagináveis vividas no campo de concentração. Então ele vai narrar todo o processo, todo o sofrimento dentro de um campo de concentração. E de que como ele transformava tudo aquilo ali em força, como ele transformava tudo aquilo ali em resiliência, para enfrentar todas as adversidades e, sobretudo, não perder a esperança em nenhum momento. Então é de esperança que ele fala o tempo todo. Em busca de sentido, ele vai falar buscar o sentido para a existência. O que aquilo está me mostrando? O que aquilo está me construindo? De que forma que eu estou me guiando por meio dessas mazelas que estão chegando até a mim? De que forma que eu estou sacralizando a minha vida para torná-la realmente plena, realmente autêntica? E ele vai falar isso, ele vai mergulhar disso. Eu falei assim, Deus, eu precisava trazer essa referência de Viktor Frankl no início da minha fala, para a gente se dar conta de quantas adversidades a gente vai enfrentando ao longo da nossa existência, e às vezes perdendo a esperança, às vezes baixando ela num nível tão pequeno, né, que às vezes a gente acha que vai perder tudo. Então, a desesperança, ela é uma dos 4 itens ligados ao suicídio. Junto com a depressão, junto com o desamparo, junto com o desespero. Quando junta esses 4, potencialmente, você é uma pessoa que tem propensões a suicídio. Então, como a gente vai falar sobre desesperança, melhor, como a gente vai falar sobre esperança, não tem como a gente falar um pouquinho sobre desesperança. Por quê? Porque quando junta tudo aqui, a gente tem uma tendência a tirar a nossa própria vida. Porque a gente acha que tudo acabou, e a gente vai se dando conta que não. Porque a desesperança é aquela sensação que nos faz respirar através da amargura, até a gente mergulhar numa armadilha psicológica muito perigosa. Porque com o tempo, esses estados nos deixam muito vulneráveis a outros transtornos como alto custo emocional. Porque o que acontece? A partir do momento que você, é como se fosse cíclico, a partir do momento que você começa a ter desesperança, outras situações vão surgindo com você, certo? A tristeza aumenta, a angústia aumenta, certo? Então por quê? Porque vai sendo uma gama de situações que vão potencializando tudo aquilo que você está sentindo, certo? E aí esse termo ele faz referência à perda da esperança, ao sentimento do vazio, ao pensamento de que nada resta nesse deserto que nós achamos que nós estamos, que todos os nossos esforços agora são em vão. É como se a gente estivesse morrendo aos poucos. Mas Ed, você não vai falar de esperança e você está aqui falando de desesperança. A gente tem que colocar as duas polaridades, a gente tem que compreender uma para entender melhor a outra, certo? Então somos nós quem com vontade e habilidade temos que assumir o desafio de mudar esse ecossistema emocional. Por que o ecossistema emocional? Porque ele vai se alimentando, né,
de um do outro. E aos poucos isso vai tomando conta da gente numa tal intensidade, né? Só que você não é isso. A gente passa por diversas situações, diversas dores, diversas adversidades que vão criando determinados ecossistemas, principalmente ligados à emoção, que a gente nutre às vezes conscientemente e às vezes inconscientemente. Mas o que é nutrir esse ecossistema? Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu tenho certeza que todo mundo viu, ou se não viu, já é a própria, né? Bom dia, tudo bem com você? Adivinha qual que é a resposta? Tudo bem, nada, eu não dormi nada essa noite, numa dor na coluna que, pelo amor de Deus. Mas você não tinha ido ao médico? Eu fui naquele médico, mas ele não deu jeito, porque apareceu já outra dor, e aí vai. Né? Conhecem alguém assim? Não, ninguém. Oi? Você é a própria? Ah, bom, tá bem. Entendeu? O que é isso? A gente se colocar num papel de vítima o tempo todo e ficar se alimentando esse vitimismo é uma forma de eu ganhar amor, é uma forma de eu ganhar afeto. E eu vou alimentando, às vezes, por meio de reclamações. Eu vou vivendo de reclamações. E, consequentemente, eu vou nutrindo o quê? Porque o que a maioria da pessoa vai dizer? Não, mas fica bem, fica tranquilo, isso tudo passa, logo você vai melhorar. Ou seja, a pessoa sedenta de afeto fica procurando nas suas mazelas uma forma de se encontrar a partir da sua dor, a partir do seu sofrimento. Não desmerecendo dor, não desmerecendo sofrimento, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que acontece? Percebam que ela vai retroalimentando. Então esse ecossistema da qual eu faço referência é justamente isso. Ela vai se alimentando disso. E às vezes aquilo que não é real, ele pode se transformar em real. Por quê? Porque ela vai alimentando. Ela vai alimentando, certo? E aí como nós podemos enfrentar a perda das forças para seguir em frente? Como a gente pode enfrentar a desesperança? Qual é o melhor caminho para sair desse estado de desesperança? Qual que será que é o melhor caminho? Como enfrentar a desesperança? Adivinha o quê? Com esperança, não é? Ou seja, se a gente sai de um ponto e vai para outro ponto, é com ele que a gente tem que lidar. Se eu saio de uma polaridade de desesperança e vou para outra polaridade, é esse o caminho. Ou seja, são os opostos. A nossa vida é totalmente dual, né? A gente está numa dualidade o tempo todo, né? Amor, ódio, bem, mal, luz, escuridão. Essa é a nossa dualidade que a gente enfrenta. Então, sair de uma polaridade e ir para outra polaridade é talvez o grande desafio nosso que a gente precisa enfrentar e encarar no nosso cotidiano. A modernidade, ela trouxe muitas coisas que a gente precisa se dar conta, né? E sair às vezes de mecanismos que a gente já se criou já para nós mesmos, né? E que a gente vai se alimentando desses mecanismos, né? Para deixar de nos enfrentarmos. E aí eu busco fugas, eu busco no álcool, eu busco na comida, eu busco nos videozinhos do TikTok, do Instagram, seja o que for, caminhos para fugir de mim mesmo. Certo? E às vezes potencializando essa desesperança aqui. Certo? Então, vamos pegar definir o que é esperança? Muitos a veem como uma mera espera passiva, um suspiro diante das adversidades da vida, aguardando que o destino ou o divino intervenha. Então eu crio no campo da ilusão, né? Eu crio uma imagem, né? Deus vai vir me socorrer, esperando que Deus
né, vem ali de dar a mão para ele e puxa e fala assim, vem cá, né, eu vou te socorrer, certo? Mas mas quem tem esperança faz mais do que esperar. É justamente disso que a gente vai falar. A espera é bem diferente da esperança. Apesar de ter uma mesma base etimológica, a gente tem que se dar conta que uma difere muito da outra. A esperança verdadeira é uma força motriz, uma energia que impulsiona a ação, a transformação e o crescimento espiritual e psicológico. Olha só, uma força motriz, ou seja, uma força que vai te conduzir. Uma força que vai te conduzir, certo? A energia que te impulsiona a ação. Ou seja, sentar e ficar esperando as coisas virem e acontecer, não é do nosso feitio. Se vocês já estão aqui essa noite, essa força, essa energia já está movendo vocês. Porque eu poderia ficar em casa, esperando, fosse não, eu vou no Mensageiros, os espíritos que vêm aqui da minha casa, eles que têm a obrigação de me curar. Certo? A partir do momento que eu já me ponho em ação, mesmo que seja só para vir aqui, né, só para estar aqui alimentando o seu processo de cura, procurando sua cura, você já está com a energia que está impulsionando a ação, né, e se transformando. Porque cada vez que eu ouço uma palavra aqui dita nas palestras, cada vez que eu ouço alguém dizendo alguma coisa na maca, ou ali nos bancos, ou lá em cima, eu estou caminhando para o meu processo de transformação e crescimento espiritual e, consequentemente, também psicológico. É uma união de coisas. Desde o momento que eu entro lá naquele portão, eu já estou entrando no meu processo de cura. Eu já estou alimentado por uma esperança. Porque se eu sair de casa com esses referenciais, é porque eu já estou alimentando a esperança que existe em mim. Senão vocês não estariam nem aqui. Se não estivesse sendo alimentado por essa esperança que não espera, que ela faz agir. Mas diante de tudo isso, o que a gente vai fazendo com aquilo que vai chegando até a gente, né? O Kardec, ele fala que a esperança é a confiança do futuro baseada na fé em Deus e na justiça divina. No capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, a esperança é apresentada como um bálsamo para as dores, pois nos lembra que as dificuldades das ações temporárias e que a providência divina sempre acha ao nosso favor. Eu sempre repito aqui nas minhas falas, nas minhas palestras, que a fé verdadeira, a fé autêntica, a fé plena mesmo, é uma fé que é alimentada por essa esperança de que tudo está certo. Tudo está certo. Tudo está de acordo com aquilo que você precisa, tudo está de acordo com a sua necessidade. Necessidade do quê? De transformação, de crescimento, tudo está de acordo com essa necessidade. Então, é em cima desse caminho que a gente tem que se construir. É em cima desse caminho que a gente tem que construir. Quando eu tenho essa fé verdadeira, essa fé que acredita de fato que tudo está certo, de acordo com as minhas necessidades, aí eu começo a agir, eu começo a me transformar, certo? A esperança não é ilusória, ela é o elo entre o desejo inconsciente e a ação consciente, porque é assim, vocês imaginam um iceberg, né? O teu desejo está aqui, no teu inconsciente, mas a tua ação tem que ser lá no consciente. A esperança é o que vai unir, é o elo que vai fazer essa união do consciente para o inconsciente, do inconsciente para o consciente, para que você possa agir. Né? Sem ela, nós caímos na melancolia, na ansiedade, na revolta. Lembra que eu falei do processo de retroalimentação, do ecossistema emocional? É justamente isso daqui. Sem ela, a gente cai na melancolia, na ansiedade, na revolta e tantas outras situações. As nossas doenças psicossomáticas, elas estão conectadas a esse ecossistema. Ou seja,
um vai alimentando o outro até que as doenças psicossomáticas elas afloram. Psicossomática significa o quê? Psicossoma, ou seja, é a psique afetando o soma, que é o corpo. Entenderam como que é o processo? Então, tudo está integrado. O ser integral, ele está tudo conectado, né? Esse ser holístico está tudo integrado, né? Numa única percepção, mente, corpo e espírito, tudo conectado, certo? A esperança é o que nos faz acreditar que Deus, o universo, os espíritos respondem, mas temos que agir. É simples. A palestra está resumida nessa frase aqui. A esperança é o que nos faz acreditar que Deus, o universo, os espíritos respondem, mas temos que agir. A espiritualidade amiga, né? Nós estamos num centro espírita. Se a gente não crê que a espiritualidade amiga está nos apoiando, seja ele o nome que você quiser dar, seja ele que você quer dar o nome de anjo da guarda, você quer dar o nome de algum santo, você quer dar o nome de alguma santa, você quer dar o nome do teu mentor, não importa. A gente sabe, quando a gente tem a certeza absoluta que eles estão ali nos auxiliando e nos guiando, vai alimentar a nossa esperança. Você percebe que é outro canal de retroalimentação? Ou seja, assim como tem o ruim, lá o ecossistema emocional que é alimentado por coisas ruins, tem o outro que é alimentado por coisas boas. Certo? Eu vim ao centro, eu já comecei a sentir uma melhora. A melhora que já te conduz a um processo de mudança de pensamento e que vai agindo de outras formas, te conduzindo para outras situações. Olha como que é bacana isso, não é? Então, viver sem esperança é ficar confinado em um canto mental angustiante, onde é muito fácil ser prisioneiro da depressão, da ansiedade e de outras mazelas da modernidade. É isso tudo que eu falei, resumidamente aqui, né? Então, vocês querem ser prisioneiro da ansiedade, da depressão? Eu duvido que alguém queira. A não ser que queira ser aquela pessoa que eu falei agora mesmo, né? Bom dia, tá tudo bem? Não, não está tudo bem, eu passei a noite, eu não dormi, entendeu? Se alimentando disso, se tornando prisioneiro disso e se tornando a sua própria dor. Né? Você olha para a pessoa, você já vê assim, aquela pessoa já é a própria dor dela, já é a ansiedade dela, já é a depressão dela. Por quê? Porque ela se alimenta disso, ela vai se alimentando disso. Então o ser humano, ele não pode viver sem aquela luz interna que como um farol orienta nossos objetivos e nos encoraja a levantar todos os dias. Porque às vezes, quando a gente se deixa ser abatido por esse ecossistema, nem vontade de levantar a gente tem. A gente que se entrega àquela dor, aquele sofrimento, e lá a gente fica, se alimentando dele, né, sem saber, né, sem se dar conta de que a coisa está acontecendo ali fora. As coisas estão acontecendo naquele momento. A vida está passando e você está perdendo a grande oportunidade de estar vivendo. Né? Parece óbvio dizer isso, mas não. Você está perdendo a grande oportunidade de estar vivendo. E parar de só existir. Vamos parar de só existir e viver de fato? Né? Alimentado por essa esperança. Esperança e passividade. Muitas vezes a gente conduz a nossa esperança como uma espera inerte, como se o futuro dependesse apenas das forças externas. É aquilo que eu falei. A esperança ligada à passividade, ou seja, a da falta de ação, ela está ligada muito a um campo onde você constrói uma ilusão. E se alimenta, eu estou usando a palavra bastante alimentar hoje, né? E se alimenta dessa ilusão. Por quê? No campo do ideal, você cria essa ilusão e vai se alimentando dessa ilusão. E vai se alimentando dessa ilusão. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo assim.
eu tenho uma esperança que eu vou ganhar na loteria, né? E aí eu paro de fazer as coisas em função dessa ilusão. Não, eu tenho certeza que eu vou ganhar. E eu crio todo um campo de ilusão e deixo de viver em função dessa ilusão. Certo? Só que tem um detalhe. Eu nem jogar eu jogo. Não é? Eu crio o campo da ilusão e fico lá vivendo aquela ilusão. Não, um dia eu vou ser rico, né? Porque eu vou ganhar na loteria. E nem jogar joga. Você percebe que cria todo um campo de ilusão e fica naquele campo. Né? E fica naquele campo. O Espiritismo, ele nos ensina que nós somos co-criadores do nosso destino, o tempo todo. A gente é co-criador porque a partir de todas as nossas ações, a gente vai plantando o nosso futuro. Quer saber como você vai ser no plano espiritual? Né? É só ver como você é aqui nesse momento. Todo mundo fica lá assim, pensando assim, meu Deus, não quero passar pelo umbral. O sonho de consumo é ir direto para nosso lar, né? Não é? Ter uma casinha em nosso lar. Mas, o que você está fazendo hoje para ganhar essa casinha? A pergunta que não quer calar, silencia, né? O que eu estou fazendo hoje para querer ganhar essa casinha? É só saber o que você está fazendo hoje. E esse trabalho, ele não tem que ser um trabalho externo, tem que ser um trabalho aqui, ó. É você com você mesmo. O trabalho externo é gratificante? É gratificante, com certeza. Você dá tantas cestas para uma pessoa, praticar caridade, é extremamente importante para consolidar algumas coisas. Mas o trabalho tem que ser interno também. A consolidação ela tem que ser interna, esse trabalho tem que ser cotidiano, vencendo as suas imperfeições por meio daquilo que você está fazendo com elas. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A esperança verdadeira é dinâmica, ela exige esforço e comprometimento. E a gente tem uma mania de não querer esforço, né? É tão bom, né? É tão bom, socorro, não ir na academia, não levantar 6 horas de manhã e ficar dormindo até mais tarde. Mas tem que ir. Né? Mas tem que ir. Então, a lei do menor esforço, ela é predominante hoje. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer, o que é? Nada. É nada. Né? Porque inconscientemente eu estou trabalhando um processo de merecimento. Eu mereço não fazer nada agora. Eu mereço não fazer nada. E aí eu passo horas e horas vendo o reels do Instagram, do Facebook, seja lá de qualquer rede social, passo lá um tempão. Transformando aquilo que deveria ser útil para ter o crescimento em inutilidade. Mas eu mereço. Eu posso me dar isso. Eu trabalhei o dia todo. Eu posso, né, chegar na sexta-feira à tarde, tomar minha cervejinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Entendeu? Porque eu mereço. Eu trabalhei a semana inteira. Certo? Vocês percebem que a gente vai se dando luxos, que a gente vai fugindo sempre de nós mesmos. Então, quantas vezes a gente espera que as coisas melhorem sem a gente dar o primeiro passo? Como a gente sai do número 1 para ir para o número 2 se a gente não der um primeiro passo? Se eu chegar pelo menos no 1,2, eu já estou dando o primeiro passo, já estou saindo desse 1. Porque a esperança, ela nos convida a arregaçar as mangas e trabalhar pelo que a gente almeja, né? Pelo aquilo que a gente está almejando. Então, para sair do primeiro
número 1 para ir para o 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do 1 para o 2. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Enquanto eu fico mirando, somente olhando para o número 2, esperando que venha número 2, venha, né? E ali eu não faço mais nada para chegar até esse número 2. Eu simplesmente fico esperando que o número 2 venha. Eu tenho a esperança de chegar no número 2. E depois de chegar no número 2, eu tenho a esperança de chegar no número 3. Mas eu fico lá na onde? Sentadinho, olhando, esperando o 2. Quem sabe ele venha, quem sabe ele venha agora, quem sabe ele venha agora. E as coisas não são bem assim, né, gente? E a doutrina espírita, ela nos tira da posição de vítimas do acaso e nos coloca como agentes ativos da própria reforma íntima e do próprio progresso. Exatamente, agentes ativos, ou seja, significa você é o responsável pela sua progressão. Para de levar a culpa e trazer a culpa para o outro, certo? Porque se você é um agente ativo da sua própria reforma íntima e da própria progressão, você tem que agir. Né? É realmente sair da tua zona de conforto e ir. E ir. E ir. Não sei para onde. Os caminhos vão sendo apontados e direcionados. A única coisa que eu sei que é o seguinte: você tá lá para chegar à plenitude. Isso eu sei para que agora o caminho que você vai tomar, às vezes vai ser fácil, vai ter dias que vai ser bem chuvoso, bem lamacento. Tem dias que vai ser sol ensolarado. Sol ensolarado foi bom, né? Dias ensolarados, né? Mas vai ser dessa maneira. Ninguém falou que seria diferente disso. Ninguém falou que seria os dias ensolarados o tempo todo. E às vezes esses dias ensolarados podem ser quentes pra caramba. Então, esperanças versus espera. A esperança não é sinônimo de espera passiva. Esperar é estático. Esperar é ficar se alimentando daquela ilusão que eu criei, do mundo ideal. Né? Daquela coisa ideal que eu criei na minha cabeça por meio de uma fantasia. As fantasias, elas são necessárias para que a gente se mova. Se eu não crio uma fantasia na minha cabeça, eu não ando, eu não visualizo. Mas se me prender somente a essa fantasia, me mantém estático. Então, esperançar é dinâmico, é ir atrás, é crer na possibilidade e, sobretudo, trabalhar por ela. Crer na possibilidade e trabalhar por ela. Se eu venho para o centro aqui com uma situação, eu creio na possibilidade da cura. Eu estou alimentando ela para que eu possa ser curado e sair de tudo isso que está me incomodando agora. Então, quando eu falo é ir atrás e crer na possibilidade e trabalhar por ela, é agir o tempo todo, né? O apóstolo Paulo, em Coríntios 13:13, ele leva a esperança à categoria de virtude suprema ao lado da fé e da caridade. Mas note, ela não existe sozinha. A esperança, ela sempre está intrinsecamente conectada à caridade, que é a ação, e à fé, que é a crença. Essa tríade, ela é indissociável. Quando eu junto as três, pronto, fica um trio perfeito, tá bom? A esperança em ação. Então, como transformar essa esperança, sair do campo da ilusão, sair do campo somente do pensamento para poder agir, né? Tem receitinha? Você sabe da receita de lidar com a tua esperança, Nesli? Eu acho que se buscar lá, você vai buscando e encontrando o seu caminho, que é diferente do dela, certo? Que é diferente do dela, que é diferente do seu. Certo? Quem vai encontrando a forma de transformar isso em ação somos nós. O que eu faço, por exemplo, com uma palestra como essa, como foi a da Carla semana passada, é o que vai fazer a diferença nessa ação. Puxa vida, gostei, Ed, da sua palestra. Nossa, eu adorei a tua palestra. Tá. E o que você fez com ela?
Já semana que vem já esqueceu tudo aquilo que o Ed disse e vamos lá para a nova palestra. Ou se ficou se alimentando, ficou pensando, ficou refletindo, mudou alguma atitude. Semana passada nós tivemos uma palestra bem bacana daqui da Carla. O que você lembra da palestra? O que você lembra da palestra anterior lá do pinga-fogo do Eduardo, né, do irmão Benedito? Vocês percebem? Você está lembrando e está trazendo à tona no seu cotidiano e modificando as ações? Que maravilha! Você está se retroalimentando. Você está entrando num ecossistema de mudança. E que bacana. E é isso justamente que a gente quer. É isso que a espiritualidade amiga espera da gente. Que a gente mude, cresça. É dizer para a gente mesmo, não precisa dizer mais para ninguém, que você é muito diferente daquela pessoa que lá prometeu que ia mudar no começo do ano. Né? E que mudou. E que mudou. Assim, que bom, eu não perdi, nós estamos no mês 9, terminando o mês 9, eu não perdi 9 meses do ano a troco de nada. A troco de nada. Então, a esperança em ação, né? O item primordial, isso é comprovado por meio, inclusive, científico, né? Um paciente que tem esperança na cura, ele não se entrega à doença. Ele segue o tratamento, ele muda seus hábitos, ele busca aprender, ele mantém o pensamento positivo. Sua esperança ativa, ela potencializa a medicina e atrai fluidos benéficos. Você percebe que é isso? Né? A pessoa que já se entrega, o que vai acontecer? Ela se entrega e pronto. Aquela que não se nutre da esperança para a sua saúde, para a sua cura, ela está fadada a ir mais cedo para o plano espiritual. Né? Não estou querendo colocar de forma dramática, né? Mas é isso. Né? Por quê? Porque a partir do momento que eu me desperto para aquilo que é meu, que é de minha responsabilidade, eu vou modificando. Eu posso ter alguns apoios, mas eu vou modificando a partir da minha própria referência. Né? Nas provações e perdas, quem perde um ente querido e tem esperança na imortalidade da alma, ele não se afunda em um luto eterno e paralisante. Ele busca conforto na espiritualidade, ele estuda a vida após a vida, ele ora e envia pensamento de paz àquele que partiu. A esperança aqui se transforma em ação de amor que ultrapassa a barreira do mundo material. É isso. Eu transformo a minha dor, eu transformo o meu sofrimento em amor ao próximo, em caridade para com o próximo. Eu vou transformando a minha vida a partir das minhas dores. A partir do momento que eu transformo isso, eu me modifico e eu vou modificando o meu entorno. Na reforma íntima, né, a esperança, nós temos a esperança de nos tornarmos pessoas melhores. Né? Isso não se concretiza apenas desejando. Lembra que eu falei do campo da ilusão? Eu quero ser uma pessoa mais paciente. Tá, e o que você faz para ficar uma pessoa mais paciente? Eu costumo dar um murro na parede e assim eu já extravaso toda a minha raiva. Espera um pouquinho. Tá resolvendo? Tá resolvendo, né? Minha mão quebrou, mas tá resolvendo. Vocês entendem como que é o processo? Ou seja, o que você está fazendo para se tornar uma pessoa melhor? Se esse é o nosso propósito maior, o que eu estou fazendo para isso? Certo? E eu estou alimentando a minha esperança só no campo da ilusão ou estou agindo? Então, a vigilância constante sobre nossos pensamentos, os esforços para perdoar, a prática da caridade, o estudo diário, a oração ativa, que é um diálogo e não um monólogo, certo? Tudo isso para construir, para que a gente possa se dar conta que é a esperança que vai alimentando isso daí. Olha isso, olha quanta coisa está por trás da esperança sem a gente se dar conta de que ela está ali conosco. Que ela está nos movendo ou não.
na construção de um mundo melhor, né? Esperar um mundo mais fraterno e justo é ingenuidade se não agirmos. A esperança ativa se manifesta no trabalho voluntário, na palavra amiga, na doação, na educação dos filhos com valores morais e éticos, na escuta ativa, é fazer a nossa parte, por menor que pareça. Ou seja, as pessoas falam assim, o mundo está cada vez pior. Já ouviram essa frase? Né? Quem faz esse mundo? Então, né? Estamos piores? Não, gente, nós não estamos piores. Nós estamos muito melhores do que nós já fomos. O mundo já esteve pior. Certo? Nós, enquanto humanidade, já estivemos... Gente, a gente matava a pessoa, a queimava numa fogueira porque a pessoa fazia um chazinho. Para e pensa. Certo? Olha isso. Olha, a humanidade ela está avançando, a passos pequenos, mas está avançando. E você tem que fazer parte desse avanço. Você tem que estar incluso nesse avanço. Só que você tem que, novamente, se alimentar dessa esperança para que... Sabe aquela velha frase, né? A gente transforma o mundo a partir da nossa transformação? É isso. É uma coisa simples, básica. Como que eu quero que as pessoas respeitem as vagas destinadas aos deficientes, aos idosos, aos autistas, se eu continuo colocando o carro ali? É claro que se eu não sou, faço parte do grupo, né, que pode ter direito a essa vaga. Você percebe? Ou seja, pequenas ações cotidianas. Eu construo, né, a partir alimentado de uma esperança de que algo melhor está sendo construído. E aí os obstáculos à esperança ativa e como a gente pode vencê-los, né? Como a gente pode vencê-la? Novamente, parece que é uma receita, mas a ideia não é de receita, tá, gente? Por favor, não vejam como uma receita, mas sim de sugestões, né? O desânimo, primeira coisa, o desânimo é a incredulidade. São os maiores inimigos. Sabe aquela vozinha que fala assim para você, ó, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Nem tente. Nem tente, certo? Não adianta tentar. Como vencer isso, né? Como vencer essa vozinha, né, que fala assim, que tá cutucando você? Porque assim como tem a espiritualidade amiga, tem aqueles que também vão te sussurrar. Vai depender da sua frequência, vai depender da sua sintonia. Então, se a gente se alimentando de coisas boas, a nossa sintonia vai ser diferente. E aí, com certeza, a gente não vai ficar ouvindo. Isso não vai dar certo. Não tente. Nem tente de novo. Você já tentou 1, 2 vezes. Não tente de novo. A comodidade, né? É mais fácil esperar que os outros ou que Deus resolva. Porque é fácil apontar que Deus não está olhando. Deus deixou de me olhar. Deus não está nem aí comigo. Mas o que você está fazendo para modificar? Eu estou esperando que Deus me ajude, ué. Tá, então espere. Espere sentadinho ali, bonitinho, esperando o tempo passar. Certo? Deus está agindo por meio de tudo aquilo que vai chegando até você. As pessoas, né, as palestras, as lives que você assiste, os eventos que vão chegar no teu cotidiano. Tudo isso está te alimentando para que você saia da comodidade. A lei do menor esforço é uma tentação, sempre vai ser. Nós precisamos lembrar da lei do trabalho, que é divina. O trabalho, em seu sentido mais amplo, é instrumento de evolução. E quando eu falo lei de trabalho, eu não estou falando lei do trabalho relacionado a serviço. Não, é a lei do trabalho mesmo, é a edificação do bem em todas as ações cotidianas, em tudo aquilo que a gente constrói, no nosso dia a dia, seja no lar espírita, seja no nosso lar, seja onde que a gente estiver, seja na rua, né? Gente, trânsito é para trabalhar muito isso daqui.
Porque o tempo todo as pessoas estão querendo se mostrando egoístas e querendo sempre vencer. Cabe a nós decidirmos ser egoístas ou não no trânsito, por exemplo. Então, estou pegando um exemplo aqui. Né? Cabe a nós tomar essa decisão. A decisão é só minha e a responsabilidade é só minha. A impaciência. Nós queremos os resultados rápidos. A gente quer tudo para agora. Então, a esperança ativa, né, ela compreende o tempo da sementeira, o tempo do cultivo e o tempo da colheita. A ação com perseverança é a chave. Ou seja, a gente tem que se dar conta que a esperança ela precisa ser alimentada com paciência. E não a impaciência, ao contrário disso. Então, como a gente vai vencer todas essas... o desânimo, a incredulidade, a comodidade, a impaciência, a gente vence com estudo, né? Sobretudo de nós mesmos. Estuda e estuda-te, como Joana de Ângeles coloca. Né? Então, alimentar a mente com conteúdos elevados, livros, palestras, músicas, para fortalecer essa convicção de que realmente eu preciso sair disso, eu preciso alimentar a minha paciência, eu preciso me modificar. A prece é uma ação energética que nos reconecta com as fontes superiores de força. Faça o evangelho no lar. Se não tem pessoas para fazer, faça você mesmo. Desconecte um pouquinho das redes sociais, das séries, tudo um pouquinho. Não precisa muito tempo não, gente. É 10 minutinhos. São 10 minutos. São 10 minutos para você se aquietar e trazer tranquilidade para a tua alma, sossegar os teus barulhos internos, para estar com você, só com você. Estar com você não é ficar lá sentado horas sozinho diante da TV, achando que você está conectado com você. Não. É quando você para e se ouve nas suas dores, nos seus sofrimentos. É onde que você alimenta as suas esperanças, conhecendo aquilo que precisa ser alimentado. Frequentar ambientes saudáveis que nutrem a esperança. Parece receita óbvia, mas não é. A gente tem que se dar conta que determinadas situações que a gente se coloca não alimentam em nós. Você lembra a sintonia que eu falei agora mesmo para vocês? Lembra que eu falei a respeito de sintonia com a espiritualidade? Ou seja, vai depender da forma como você se conecta. E a gente adora, assim, como eu disse, já se evitar. Né? Então, a esperança que o Espiritismo nos oferece não é um consolo passivo. É um chamado à ação, a agir. Então, palavra que vai ficar aqui hoje no gravada. Esperança é ligada à ação, agir. Sair naquela construção mental de ilusão para que a gente possa agir. É uma ferramenta de trabalho colocada em nossas mãos. Então, a gente precisa melhorar também as nossas crenças autorreferenciais. O que é isso? É acreditar mais naquilo que você pode, naquilo que você faz, naquilo que você foi construindo ao longo da sua jornada. Tornar o diálogo interno mais esperançoso e menos debilitante. Em geral, muitas pessoas carregam consigo ideias e autopercepções negativas e altamente danosas. O primeiro passo sempre será o trabalho cognitivo, ou seja, se abrir para um pensamento mais amplo, mais positivo, e incutir um senso de esperança orientado para o objetivo. Eu miro naquilo e naquilo eu vou, certo? Pensamentos esperançosos são aqueles que nos fazem sonhar com os novos caminhos de bem-estar. A estratégia é pensar em novas metas, novos objetivos, certo? A partir do momento que eu conecto um com o outro, né, eles vão tirar a gente do momento sombrio rumo ao futuro que a gente merece. E qual é o futuro que a gente merece, gente? Falei agora mesmo. A gente vai demorar um pouquinho para chegar lá. O futuro da plenitude. De sermos perfeitos. Dá trabalho, né? Vai dar trabalho, né, Ed? E eu não quero que dá trabalho.
né? Reestruturação cognitiva para facilitar a mudança. O que é isso? Nossa, parece estranha essa frase, né? Mas é assim. A terapia da esperança, ela tem suas raízes na terapia cognitivo-comportamental. Um dos seus pilares é justamente a reestruturação cognitiva. O que é reestruturação cognitiva? É se alimentar com novos pensamentos, nova forma de chegar ao mundo. Não é ficar naquela, vida, azar. Quem deu risada conhece isso, né? Os mais novinhos não têm ideia do que é, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Né? Graças a ela, graças a essa mudança cognitiva, essas crenças e esses raciocínios mais disfuncionais são moldados, eles são flexibilizados, ou seja, a gente sai de um ponto para melhorar outro, e alterados por um olhar interno saudável e positivo. Falando em flexibilizado, vou fazer minha propaganda. Esse final de semana tem seminário, né, sobre flexibilidade emocional. Flexibilidade emocional e ressignificação. Vai ser o tema do seminário aqui às 14 horas no próximo sábado, aqui comigo, tá? Já é o segundo encontro que a gente está fazendo da educação dos sentimentos. E a gente vai falar sobre essa flexibilização, ou seja, de se encontrar em situações que você possa se melhorar a partir daquilo que vai chegando até você. Melhore as habilidades de planejamento e resolução de problemas. Não apenas despertar o pensamento de que tudo ficará bem. Tudo ficará bem a partir do momento que você agir. Garantir uma perspectiva de uma vida mais resiliente e confiante a partir do momento que você age. A partir do momento que você transforma a sua imobilidade em ação. Certo? Melhorar as suas habilidades de planejamento e resolução de problemas, né? É o mesmo item que aqui. Mas aqui é conveniente melhorar as habilidades de planejar resolução de problemas e gerenciamento emocional da pessoa. Lembra que eu falei da paciência? Né? Se eu miro lá, porque a gente tem mania de, no começo do ano, só colocar as coisas do ter. E a gente esquece do ser. Então, como que é se planejar para essa mudança? É cotidiana. Né? É uma análise cotidiana, todo dia parar e falar assim, ó, hoje foi bacana, hoje eu consegui me controlar diante daquela situação, hoje eu escutei melhor o outro, hoje eu agi com menos raiva diante daquilo que eu vi. Você percebe isso? Ou seja, não é um processo, é um processo difícil, é um processo que dá trabalho, como eu costumo dizer, dá trabalho. Exige um esforço cotidiano, existe planejamento, existe estrutura para que a gente se solidifique isso, certo? Encontre significado nas pequenas coisas do dia a dia. Treinar o cérebro para manter a esperança envolve necessariamente encontrar significados na vida. Nosso cérebro ele precisa de coisas, dimensões e pessoas para se ancorar e encontrar segurança. Então, a partir do momento que a gente vai despertar para a nossa âncora, né, a gente tem que estar alimentado bem dessa âncora. O que você vai colocar nessa âncora para você se estabilizar? Ter hobbies e valores e relembrar que você ama ou gostaria de alcançar na vida atuam como uma âncora para a segurança. Além disso, são as coisas que o ajudam a continuar olhando para o futuro. Certo? Então, a esperança como um motor de progresso. A esperança está diretamente ligada ao trabalho e ao esforço pessoal. Não há nenhuma mudança se não houver esforço pessoal. Ah, mas Edson já disse isso um monte de vezes hoje. E vou continuar repetindo. O esforço é seu. Não mire o outro para fazer aquilo que é seu, certo? Não se trata de uma felicidade que se alcança sem esforços, mas a certeza de que nossas ações no presente determinam o nosso futuro. Tudo aquilo que eu disse anteriormente, né? Somos herdeiros de nós mesmos. Motiva o indivíduo a buscar a reforma íntima e a praticar o bem, sabendo que cada esforço contribui para o seu próprio progresso espiritual.
E aí, pare de esperar. Pare de esperar. Vamos sair dessa zona de conforto? Vamos parar de esperar e agir? Não esperemos que pelo amanhã para ser feliz, façamos do hoje um alicerce para um amanhã melhor. Não esperemos que a dor alheia se resolva sozinha. Estendemos a nossa mão. Não esperemos pela reforma do mundo, iniciemos a reforma dentro de nós mesmos. Então, pare de esperar. Se alimente de esperança, mas pare de esperar. É isso que a espiritualidade espera, é isso que a gente espera de nós mesmos, certo? De parar de esperar. A gente tem que lembrar que quem tem esperança verdadeira, ela faz mais do que esperar. Quem tem esperança verdadeira, né, trabalha, edifica e serve todos os dias da existência. Trabalhando, edificando e servindo sempre, certo? Construindo a si mesmo em cada passo, em cada ação que faz, no seu cotidiano. Não precisa de grandes eventos para que isso aconteça. Isso acontece, esse trabalho, essa edificação e o servir, ele acontece aqui, ó, no cotidiano, no dia a dia, com pequenas ações, pequenos movimentos, solidificando sempre essa esperança e construindo ela no cotidiano. Certo? É isso aí, meus amigos. Esse é o meu recadinho para vocês essa noite. Que Jesus os abençoe abundantemente.